Graça e paz, boa noite, meus irmãos em Cristo, boa noite, povo de Deus. É com muita gratidão ao Senhor que eu retorno, com uma transmissão ao vivo aqui no Facebook. Já tem um tempo que eu não trago uma mensagem, uma live aqui no Facebook. Boa noite, minha irmã. Deus abençoe. Esteja antenada aí na palavra de Deus. Boa noite, minha querida esposa Dayana. Que Deus aí possa falar aos nossos corações. Então, eu resolvi agora, vésperas de terminar o ano, trazer mais uma mensagem da parte do nosso Deus. E mensagem que tem muito a ver com o ano, que daqui a pouco nós vamos adentrar. Talvez um pouco mais aí de 24 horas para iniciar o ano de 2021. E por que o tema é 6 conselhos para 2021? Porque... Estou desligando aqui o computador. Por que 6 conselhos para 2021? Porque a Bíblia, ela nos diz que um bom conselho vale mais que ouro. A Bíblia, através do livro de Provérbios, ela nos ensina que conselhos são como maçãs em salvas de prata. E você há de concordar comigo que uma maçã, uma salva de prata, numa bacia de prata, é uma coisa muito bonita. E assim são os bons conselhos. E o texto ao qual estarei abordando é o livro de Neemias. Neemias, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3. Particularmente, eu gosto muito do livro de Neemias, porque desse livro de Neemias a gente tem como extrair palavras para falar sobre liderança, porque Neemias ele foi responsável pela reconstrução do Muro de Jerusalém, e sendo responsável pela reconstrução do Muro de Jerusalém, ele teve que ser um bom líder, Pai do Senhor, meu irmão em Cristo, Orlando Carvalho. Deus abençoe, viu, meu amado? Que bom ter um amigo aqui também. Então, o livro de Neemias, ele é muito rico para falar sobre liderança. Haja vista a responsabilidade que Neemias teve em reconstruir os muros de Jerusalém. E dentro do livro de Neemias, nós podemos extrair diversos... A paz, irmão Luiz, Deus abençoe, viu? Grande amigo do trabalho. Então, do livro de Neemias, tem como extrair muitos conselhos também. Na verdade, eu separei apenas 6 conselhos para 2021. Mas, na verdade, era em torno de 10 a 12 extrações da Bíblia para estar falando um pouco nessa noite. Mas eu reservei 6 para estar falando nessa noite. O ano de 2020 foi e está sendo muito difícil. Por quê? O que nós sabemos que essa Covid-19 tem afetado as famílias de diversas maneiras. São óbitos, são percas de emprego, diminuição de receita na família, o convívio que está sendo afetado. Então, o ano de 2020 está sendo um ano muito difícil, porque ainda não acabou. Mas, apesar de toda dificuldade, nós temos um Deus, Não foi o que está relatado em Mateus,
que o nascimento de Jesus, o nome não seria o Emanuel, que significa Deus conosco. Então, Deus, Ele é conosco. O que nos falta para algumas pessoas é se render a esse Deus conosco. Então, vamos ao texto de Neemias, capítulo 1, dos versos 1 ao 3. Olha o que diz o texto. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Bom, quando nós lidamos com o nome Neemias, o livro de Neemias, a primeira coisa que vem à nossa mente é que Neemias ele foi responsável pela reconstrução dos muros de Jerusalém. E a paz, pastor Jairo, Deus abençoe o amado amigo. E a reconstrução dos muros de Jerusalém não foi nada fácil. Ainda hoje, você construir um muro, se emprega muito material de construção, denota esforço físico. Agora, o que dirá naquela época, onde as construções eram feitas à base de pedras? E só um dado histórico acerca da reconstrução desse muro, era em torno de 2,5 km de reconstrução de muro. E lendo o livro de Neemias, apesar de toda a dificuldade, Neemias ele obteve êxito. Apesar de toda a controvérsia, de todo o contratempo que ele teve, reconstruir o muro não foi algo fácil, ele teve bom êxito. Ele logrou sucesso na reconstrução do muro. Eu separei, em cima do comportamento de Neemias, 6 conselhos para que a gente possa estar à luz da palavra de Deus, nos alimentando com a sua palavra e diante do ano de 2021, a gente ter capacidade de adentrar 2021 com as escrituras no nosso coração. Então vamos lá, 6 conselhos para 2021. Vamos ver o versículo 4 do capítulo 1. Olha aí o que diz o início do texto. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Veja que quando Neemias ele tem o visual da cidade, quando ele se encontra com os muros da cidade, quando ele se encontra com o estado que estava Jerusalém, o texto diz que ele assentou e chorou. E por que Neemias chorou? Porque era a cidade dos seus pais. Haviam lá o sepulcro de seus pais. Era a sua terra, né? Então Neemias, quando se depara com a cidade completamente desolada, porque houve uma invasão, houve uma destruição e agora eles voltam para Jerusalém, Neemias diz que ele assentou e chorou e lamentou por alguns dias. Aqui tem um conselho precioso. Por quê? No nosso dia a dia, nós vamos nos deparar com situações que vai nos causar tristeza, que vai fazer com que o choro bata a porta do nosso coração. Mas o texto diz que Neemias não chorou pela vida toda.
não chorou por semanas, não ficou triste por meses. O texto diz que assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Tem pessoas que lamentam todos os dias, todas as semanas. Pai Gisele, Deus te abençoe, tá? Um abraço no Gustavo, na Larinha. Deus abençoe. Neemias, capítulo 1, tá bom? Então, o texto diz que Neemias, ele ficou sim triste, chorou, assentou-se, mas por alguns dias. E tem pessoas que guardam a tristeza no coração. Tem pessoas que canalizam a tristeza no coração e o impacto disso é fazer com que a pessoa ela fique paralisada. Ela traz à memória algo que aconteceu meses atrás, anos atrás, e fica remoendo isso até hoje. Guarda no coração até hoje. Fica remoendo, trazendo o passado à tona. E aqui está o primeiro conselho para as nossas vidas no ano de 2021. Não fique remoendo o passado. Passado, passou. Já ficou para trás. Agora eu avanço para as coisas novas que estão diante de mim. Não fique remoendo o passado. Tem pessoas que no primeiro minuto de 2021 já vai ficar remoendo coisas que aconteceram em 2020, talvez em 2019, talvez em épocas anteriores. Então entre em 2021 sabendo disso. Não fique remoendo o passado. É o dito popular, bola para frente, não é? Que atrás vem gente. Vamos caminhar, vamos andar. O texto diz que Neemias, ele lamentou sim, por alguns dias. E quantas pessoas ficam se lamentando, se lamentando, se lamentando durante anos. Então, aqui está o primeiro conselho. Não fique remoendo o passado. Em Gênesis 41, versículo 51, nós vamos aprender que José, enquanto ele esteve no Egito, ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Você já teve curiosidade de saber o significado desses nomes? Manassés e Efraim. O que Manassés significa? A tradução em hebraico. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, o que passou, passou. José ele passou por grandes dificuldades na sua vida? Passou. Mas o primeiro filho que ele teve no Egito, ele colocou o nome de Manassés. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E Efraim? O significado de Efraim é campo frutífero, é terra fértil, é solo abundante. Veja a maravilha das escrituras sagradas. Ao dizer que os 2 filhos que José teve no Egito, o primeiro se chamou Manassés e o segundo Efraim. Por que o primeiro ele não botou o nome de Efraim e o segundo Manassés? Porque a Bíblia ela é perfeita naquilo que ela nos ensina. Que primeiro é necessário nós esquecermos das coisas que ficaram para trás. Ninguém consegue avançar, ninguém consegue andar para frente com uma bola de ferro atada nos seus pés. Paz, Lucas, Deus abençoe sua casa e sua família, tá bom? Livro de Neemias, que eu estou abordando nessa noite. Ninguém consegue avançar com uma bola de ferro nos seus pés. Por isso que o texto diz, primeiro nasceu Manassés, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E depois nasce Efraim, campo frutífero, terra fértil. Então, quando a gente consegue se desvencilhar de um passado, quando a gente consegue desgrudar de uma história triste, de algo que aconteceu, aí sim nós estamos preparados e prontos para avançar para uma terra fértil. Gênesis 41, 51. Manassés e Efraim.
Primeiro conselho para 2021. Não fique remoendo o passado. A parte B, também do versículo 4, diz assim: E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha o que diz a paz, irmã Alessandra. Deus abençoe o vosso lar. Amém? Olha o que diz a parte B do texto. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando Neemias ele se depara com aquela cidade desolada, com aquela cidade completamente destruída, ele jejua e ele ora, mas perante quem? O próprio Deus ao qual ele servia. Veja que Neemias, ele canaliza a sua tristeza, ele canaliza a sua decepção para Deus. Veja que tudo aquilo que estava entristecendo o coração dele, ele parte para o jejum, ele acrescenta a oração, mas perante Deus. E quantas pessoas que passam por dificuldades, corre para as redes sociais, corre para o WhatsApp, corre para o Facebook, corre para o Instagram, para as mídias sociais, para declarar, para mencionar a sua tristeza, algo que aconteceu, talvez algo que esteja paralisando a sua caminhada. A primeira coisa que nós devemos fazer é dobrar os nossos joelhos e canalizar para Deus as nossas dificuldades, as nossas tristezas, tudo aquilo que tem tentado parar a nossa caminhada. Neemias, ele se deparou com uma situação muito triste? Sim, mas ele jejua, ele ora perante o Deus dos céus, o Deus ao qual ele servia e o Deus ao qual nós servimos. E aqui vai o segundo conselho para 2021. Peça a Deus para transformar suas decepções em aprendizado para o sucesso. Neemias, ele canalizou a sua tristeza para Deus. Agora, todas as coisas cooperam para aquele que ama a Deus, estão debaixo dos seus propósitos. Então, todas essas intempéries, todas essas dificuldades, a paz, pastor Carlos Serra, Deus abençoe o senhor. Amém? Então, peça para Deus transformar as suas decepções em aprendizado para o sucesso. É muito importante, no meio das tempestades da vida, nós trocarmos o que perguntar. Muitos perguntam por quê, mas se nós passássemos a perguntar para quê, aí nós vamos descobrir que existe um propósito. Então aqui está o segundo conselho para 2021. Peça a Deus para transformar suas decepções em aprendizado para o sucesso. É no choro que nós crescemos. É na perda que nós mudamos. São nas dificuldades que nós perseveramos. São nos contratempos da vida que nos tornamos mais fortes. Mas em Cristo, nós temos que pedir ao Senhor que todas essas coisas que acontecem nas nossas vidas não venham nos paralisar. E o texto diz, no versículo 4, que ele jejuou e orou perante o Deus dos céus. Quando a dificuldade bate à sua porta, qual a primeira coisa que você faz? Você tem dobrado o seu joelho em casa, você tem orado ao Senhor, você tem pedido a Cristo que venha de encontro ao seu coração, você coloca diante do altar do Senhor essa necessidade, essa dificuldade, esse contratempo, porque o nosso Deus é o Deus de Lucas capítulo 1, se eu não me engano, versículo 27, porque para Deus nada é impossível. Mas necessitamos abrir a nossa boca e canalizar para Deus, como Neemias fez. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui está o segundo conselho para 2021.
Olha aí o que diz o versículo 6 de Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2, versículo 6. Olha aí o que diz o texto. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse: quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Veja que quando o rei ele envia Neemias, ele autoriza Neemias, o texto diz no finalzinho do versículo 6, aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Porque Neemias ele diz ao rei certo prazo? Paz, irmã Elza, Deus abençoe, viu? Um grande abraço para a senhora. Porque Neemias ele faz a menção em declarar que foi certo prazo. Porque os muros de Jerusalém, a sua total reconstrução, demorou 12 anos. 12 anos foram necessários para reconstruir os muros. E quando ele diz certo prazo, é porque Neemias ele tinha que ter uma licença. Neemias ele tinha que ter uma autorização para ir trabalhar e voltar e renovar essa licença. Então eu aprendo que Neemias é um homem o quê? Organizado. Nós temos que ser, irmãos, organizados. Às vezes, estamos passando dificuldade financeira porque estamos gastando a mais do que recebemos. Às vezes dizemos que não tenho tempo para determinada coisa. Isso é um grande engano, porque Deus ele fez o dia com 24 horas. Então, dentro de 24 horas, a gente consegue realizar todas as coisas. O que nos resta é o quê? Anotar, controlar, fazer com que todas essas nossas tarefas, trabalhar, realização de tarefas eclesiásticas, tarefas familiares, obras, trabalhos, seja o que for, Deus nos deu 24 horas. E é possível em 24 horas, sim, nós realizarmos todas as tarefas que nos são confiadas. Então, quando Neemias ele diz ao rei assim, olha, eu vou executar, mas existe o quê? Um certo prazo. A Escritura existe. A Escritura demonstra certo prazo. E aqui vai o terceiro conselho para 2021. Organize a sua agenda. Organize. Tarefa de segunda, tarefa de terça. Paz, Luiz Sérgio. Deus te abençoe, meu amado. Paz, Ana Paula. Paz, um grande abraço ao vosso esposo e família. Organize a sua agenda. Fuja da desorganização. Neemias, ele conseguiu reconstruir os muros? Sim, porque ele foi o quê? Organizado. E nós temos que aprender com isso. Hora de estudar é hora de estudar, hora de trabalhar é hora de trabalhar, hora de lazer é hora de lazer, hora de resolver, estudar a palavra, atividades eclesiásticas, tem também as suas horas. E às vezes é a nossa própria vida desorganizada que está fazendo com que a gente não venha obter êxito. Talvez nós deixamos de realizar algo em 2020 porque não organizamos, porque não planejamos, porque não anotamos, não debruçamos tempo. Então, o final do versículo 6 do capítulo 2 do livro de Neemias diz assim: aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. O rei deve ter perguntado a Neemias: quanto tempo você vai ficar lá? Rei, eu vou ficar determinado tempo e volto para renovar a minha licença. O senhor fique tranquilo que eu vou, mas eu volto. Então Neemias, ele me ensina que ele é um homem o quê? Organizado. E olha o que diz o capítulo 2, versículo 11. Neemias,
capítulo 2, versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Veja que o texto diz que Neemias, quando ele chega a Jerusalém, ele observa, ele em 3 dias, ele vê como está a situação. Em 3 dias, ele consegue traçar um perfil, talvez, de por onde começar. Paz, André, Deus abençoe, viu? A vossa casa também, Deus abençoe. Então o texto diz, cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Só uma curiosidade bíblica, todas as vezes que você vê o 3 na Bíblia, em hebraico, significa em preparação. Por exemplo, Abraão, quando foi oferecer o seu filho Isaque, o texto diz que ele ficou 3 dias procurando aonde fazer. Estava o quê? Em preparação. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. Estava o quê? Em preparação. O Senhor ressuscitou ao 3º dia. Ele vai voltar, está preparando a sua volta. E diversos textos você vai ver na Bíblia o 3. E grande parte do número 3 na Bíblia significa em preparação. Já o 7 significa o quê? Uma obra consumada. Algo já realizado. Naamã. Quantos mergulhos Naamã deu? 7 mergulhos. E foi justamente no 7º que ele ficou o quê? Curado de sua lepra. Então o texto diz que Neemias ele ficou observando a cidade por 3 dias. Antes de realizar a obra, ele fica observando por 3 dias. E aqui vai o 4º conselho para 2021. Planeje as suas ações. Temos que planejar aquilo que nós vamos fazer. Eu vejo muitas pessoas querendo resolver coisas importantes da noite para o dia. Não consulta a Deus, não ora ao Senhor, não pergunta para Deus se é para fazer, se é para realizar. Nós servimos a um Deus que é um Deus zeloso, que é um Deus que planeja as suas ações. Veja o que está escrito em Lucas, capítulo 14, versículo 28. Paz e uma gracinha. Deus abençoe, viu? Uma boa noite. Olha o que diz Lucas, capítulo 14, versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Olha que texto rico. Pois qual de vós querendo edificar, a paz, irmão Maurei, pois qual de vós querendo edificar uma torre não se assenta primeiro para fazer as contas? Vamos ver os gastos dessa construção. Vamos ver se nós temos reserva para construir. Vamos fazer um planejamento. Vamos pesquisar preço. Hoje o negócio está estranho. As pessoas trocam os pés pelas mãos. Não planejam nada. Paz, uma gracinha. Boa noite. Não planejam nada. Quer fazer as coisas da noite para o dia e pior. Querem fazer as coisas para o Senhor da noite para o dia de qualquer maneira. Como se nós servíssemos a um Deus desorganizado. E depois, quando as coisas não dão certo, o que muitos dizem? Deus não quis. E quando começam a construir, o que se fala? Deus mandou fazer. Paz, presbítero Case, Deus abençoe, amado amigo. Deus mandou fazer, Deus mandou realizar. Aí a pessoa começa a colocar em prática. Quando as coisas começam a dar errado, para. Aí diz, não, porque Deus agora não quer que faça mais.
Aí dá a impressão que nós servimos a um Deus desorganizado, que uma hora manda você fazer uma coisa e daqui a pouco manda você desfazer. Dá a impressão que nós temos que servimos a um Deus que não planeja, e não é o que diz Lucas capítulo 14, versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Ah, Deus mandou comprar um carro. Que bênção, aí você compra um carro, você está com um carnê desse tamanho. Aí daqui a pouco você tem que se desfazer do carro. Mas por quê? Ah, porque Deus mandou desfazer do carro. Não. Nós temos que parar de dar a entender que somos cristãos que servimos a um Deus desorganizado. Não, você não fez a conta para saber se aquele carnê você poderia pagar, você não colocou no orçamento. Então, para 2021, aqui está o quarto conselho. Planeje as suas ações. O texto diz que Neemias, quando ele chega a Jerusalém, ele fica ali por 3 dias. Ele não chegou trocando os pés pelas mãos, ele não chegou querendo fazer a obra de qualquer maneira. Pelo contrário, primeiro ele observou, primeiro ele calculou por onde eu vou começar, quem eu vou chamar. E essa parte de quem eu vou chamar, continuando no versículo aqui 11, o texto diz o seguinte: e uns poucos homens comigo. Como eu gosto dessa parte. Quando o texto diz, no versículo 11 do capítulo 2 de Neemias, que poucos homens estavam com ele. Isso me ensina que Neemias, ele selecionou as pessoas. Sabe por que muitas coisas fracassaram e estão fracassando em 2020 para algumas pessoas? Porque elas não selecionaram quem deveria estar do teu lado. Você pode ter um grande projeto. Você pode ter uma enorme expectativa para 2021. Você pode ter uma grande obra para colocar em prática. Mas se você não selecionar as pessoas, todo esse projeto pode ir por água abaixo. Porque você não selecionou as pessoas para estarem ao teu lado. O texto diz: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias e uns poucos homens comigo. Neemias, ele selecionou as pessoas. E você precisa selecionar os seus amigos. Colega é uma coisa, amigo é outra. Se você quiser abrir uma sociedade, abrir uma firma, um empreendimento, você vai chamar uma pessoa irresponsável com as finanças? Você vai chamar uma pessoa que sabe que não vai somar com você? Não, você não vai fazer isso. E por quê? Porque você não quer gastar o seu dinheiro em vão. Ah, pastor, eu fui mandado embora do emprego e peguei 100 mil de FGTS. Quero abrir um comércio, uma sociedade. Eu duvido que você vai chamar uma pessoa irresponsável. Por quê? Que você não vai querer perder os seus 100 mil que foi adquirido ao longo de tantos anos numa firma. Paz, Viviane, Deus abençoe, viu, amada família? Mas por que com as coisas do Senhor nós não pensamos assim? Por que para as coisas seculares nós atentamos, mas para as coisas do Senhor a gente não atenta? Porque as coisas do Senhor precisam ser feitas de qualquer maneira. E as coisas seculares nós denotamos mais atenção. Nós nos desprendemos mais para as nossas coisas a ponto de não querer dar errado do que para as coisas do Senhor. Neemias aqui não estava reconstruindo o muro para ele. Neemias estava fazendo algo que ia edificar o nome de Deus. E o texto diz, e poucos homens comigo. Selecione as pessoas para 2021. Selecione. Melhor, nem espera chegar 2021.
a partir de agora, temos mais de 24 horas ainda para 2020. A partir de agora, selecione as pessoas que vão estar ao teu lado. Não deixe o seu projeto fracassar por causa de pessoas que vão atrapalhar, pessoas que não têm comunhão com Deus, pessoas que não prezam pela santidade. É verdade, pastor Carlos. É uma triste verdade, os filhos de Deus costumam se enganar, sabendo que são as pessoas que estão do seu lado. Neemias ensina que se continuarem, estarão fadados à destruição. É verdade. Paz, pastor Tarles, Deus abençoe. É uma verdade, pastor Carlos Serra. Às vezes trazemos pessoas para os nossos projetos, para as nossas construções, para as nossas edificações, que são pessoas ao qual nós sabemos que vai nos atrapalhar. Não são pessoas desmerecidas. Não é isso que eu estou querendo dizer. Paz, irmão Cleber. Deus abençoe. Eu não estou dizendo que são pessoas desmerecidas para estar ao teu lado. Não. Isso é questão de santidade. Isso é questão de fidelidade com Deus. É questão de atrelar visão. Pessoas que pensam como você. Pessoas que se afastam do pecado como você. E se você não atentar para essas coisas que a palavra nos ensina, a qual Neemias diz, e poucos homens comigo, muitas coisas que você quer idealizar pode ir por água abaixo. Quem são as pessoas que estão fazendo parte do seu projeto de vida? Com quem você tem se aconselhado? Repare no comportamento das pessoas ao qual você deseja estar ao lado. A Bíblia vai nos ensinar que nós conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Quais são os frutos que essas pessoas têm apresentado para estarem ao teu lado? Temos que atentar para essas coisas. Então aqui está o quinto conselho. Selecione as suas amizades. Faça como Neemias. Paz, Meire, Deus abençoe. Faça como Neemias. Selecione as pessoas que vão estar ao seu lado. Eu poderia relatar aqui inúmeras histórias ao longo da minha carreira militar de pessoas que se ajuntaram com outras pessoas e jogaram fora a sua carreira. Achavam que eram amigos. Quantos casamentos sendo destruídos por questão de amizade? Quantas pessoas compactuando com o pecado por questão da amizade? Quantas pessoas fazendo com que o seu lar venha a ser destruído porque não seleciona as pessoas para estar dentro da sua própria casa? Nós temos que selecionar as pessoas que estão ao nosso lado. Não porque elas são desprezíveis, não. É questão de intimidade com Deus, é questão de santidade. É questão de você colocar um projeto em prática e saber que poucas pessoas você selecionou, mas são poucas pessoas que têm a mesma visão que você. Então, muitos projetos estão naufragando porque as pessoas não estão selecionando quem vai fazer parte desse projeto. Verdade, Meire, tem pessoas que não irão fazer parte da nossa intimidade. É uma verdade. Porque intimidade é algo que você vai confidenciar a pouquíssimas, mas pouquíssimas pessoas. Por exemplo, qualquer visita que vem à sua casa, você leva no seu quarto? Não, porque é um local de intimidade. É um local sagrado. E da mesma forma é a nossa caminhada. Temos que selecionar as pessoas. E o texto diz, e uns poucos homens comigo. Selecione as suas amizades. Capítulo 2, versículo 19. Porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio,
quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Olha que palavra maldosa desses elementos aqui, o Sambalate, o Tobias e o Gesem. Porque eles dizem, olha, você quer se rebelar contra o rei? Naquela época, qualquer pessoa que se rebelava contra o rei ou contra Deus era apedrejada. E esse comportamento desses três homens aqui, Sambalate, Tobias e Gesem, nos ensina algo muito importante. Prepare-se para a oposição. Prepare-se para a oposição, amigo. Faz parte do seu projeto. Faz parte do meu projeto. Faz parte da nossa caminhada. Teremos oposição. Aparecerão pessoas que vão querer puxar o nosso tapete. Vão aparecer pessoas que vão defamar a nossa vida. Vão aparecer pessoas que vão querer paralisar o que Deus canalizou em você. Aqui não foi diferente. O texto diz, porém, Sambalate, Tobias e Gesem, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis, querer rebelar-vos contra o rei? Estão desprezando algum projeto que você quer colocar em prática? Faz parte. Prepare-se para a oposição. Faz parte do processo. Eu vejo muitas pessoas desanimadas, paralisadas, porque encontraram oposição, porque encontraram palavras maldizentes, palavras contrárias, palavras que são setas. Deus abençoe, Marcos, tua vida, paz toda a sua casa. Palavras que não são palavras, mas são setas. E eu lembro um bom exemplo para mencionar aqui nesse 6º conselho, que eu já vou dizer qual é a história de Davi e Saul. Quando Davi estava para enfrentar o gigante Golias, quem era o maior interessado em fazer com que Davi obtesse a vitória? O próprio Saul, porque era o rei de Israel. Se Davi derrubasse Golias, todos os filisteus se renderiam. Então, o maior interessado em vencer aquela guerra era o próprio rei Saul, porque o seu pescoço estava a prêmio. E é o próprio Saul que diz para ele: olha, você é moço, você é garoto, você não tem força para enfrentar esse gigante. Agora imagina, a pessoa mais importante naquele campo de batalha chegou para ele e falou assim: rapaz, não vai lá não, senão você vai apanhar. Senão você vai perder. E na nossa caminhada, às vezes acontece isso. A pessoa a qual a gente espera um elogio, espera uma palavra de ânimo, espera um empurrão, espera estar ao nosso lado, vai dizer: olha, não vai não. Porque se você for, você vai perder. Você é moço, você é novo. Ele é guerreiro desde a sua mocidade. Então Davi, ele recebeu palavras de desânimo? Recebeu, mas Davi não deu ouvido àquelas palavras. Nem Neemias, quando aqui foi desprezado. Zombaram de Neemias, desprezaram Neemias. E aqui vai o 6º e último conselho para 2021. Não desanime com a oposição. Paz, irmã Maristela Moraes. Deus abençoe, viu? Não desanime com a oposição. Neemias teve opositores? Teve. Versículo 19, capítulo 2 do livro de Neemias. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arado, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Veja, Neemias, ele foi zombado. Neemias, naquele momento, ele poderia ter paralisado a reconstrução. Neemias, naquele momento, poderia ter largado as ferramentas que estavam em suas mãos e ter parado de trabalhar. Mas não foi isso
que ele fez. Finalizando a mensagem, capítulo 6, versículo 3. Olha aí que diz o texto. Neemias, capítulo 6, versículo 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Deus lhe confiou uma grande obra. Deus lhe confiou uma grande responsabilidade. E eu vejo aqui em Neemias palavras de responsabilidade. Palavras de quem sabe o que está realizando. Palavras de quem sabe para onde Deus o está levando. Palavras que denotam responsabilidade da grande construção que estava em suas mãos. Ele diz: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Ele está dizendo: olha, eu não vou sair dessa reconstrução. E talvez você esteja pensando assim: ah, pastor, vou entrar em 2021, vou largar esse projeto, já estou cansado, eu vou descer desse muro aqui, vou descer dessa obra, não vou realizar mais nada. Olha o que Neemias está dizendo: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra? Deus é contigo. Deus é com tua família. Deus é com tua casa. Persevere. Ore. Busque a Deus. Deus confiou-lhe uma grande obra para 2021 em nossas mãos. Porém, como Neemias, não abra mão dos seus ideais. Tenha foco. Tenha ânimo. Esforça-te. Neemias, em todo momento, ele tinha foco. Ele sabia o que Deus tinha colocado nas mãos dele. E precisamos adentrar 2021 focado no que Deus tem para mim e no que Deus tem para você, para a sua casa, para o seu ministério, para o seu trabalho. Precisamos estar atentos ao que o Senhor tem para as nossas vidas. E 2021 está às portas. Eu quero declarar que é um ano de realização espiritual na tua vida. Ah, pastor, mas tem a pandemia, tem tanta coisa. Olha, tem tanta coisa, mas tem um Deus que você serve. Tem o Cristo ao qual você entregou a sua vida. Tudo é possível ao que crer. Você precisa exercitar a sua fé e não abrir mão das coisas que Deus tem para a tua vida. Não se distraia, tenha foco. E se você me perguntasse: pastor, aonde está o segredo na vida de Neemias? Eu resumo no capítulo 2, no versículo 20. O que a Bíblia ela vai nos ensinar é algo valiosíssimo para as nossas vidas. Olha que preciosidade está no capítulo 2, no versículo 20. Veja a resposta de Neemias. Então lhes respondi. Olha só, ele diz assim: então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes partes, nem direito, nem memorial em Jerusalém. É o bom Deus que vai te dar êxito. É o bom Deus que vai fazer com que você saia vitorioso.
É o bom Deus que vai te direcionar para que você chegue ao lugar ao qual Deus tem planejado. A tua vitória está em Jesus Cristo. A tua vitória está na obediência à sua palavra. Obediência irrestrita. Aí está a tua vitória. Você conhecer as Escrituras, você praticar as Escrituras. Veja que Neemias declara: então lhes respondi, o Deus do céu é que me dará bom êxito. Davi, quando ele vai de encontro ao gigante, ele diz assim: olha, você vem a mim com espadas e lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, ele derrubou Golias? Derrubou. Mas ele não foi na força do seu braço. Ele foi na força de Deus. E nós precisamos caminhar na força de Cristo. Então aqui estão 6 conselhos para 2021. Primeiro conselho: não fique remoendo o passado. O que passou, passou. É o ditado: bola para frente. Ninguém consegue caminhar com a bola de ferro nos pés. Pede ao Senhor, se você não tem forças, para te libertar desse passado que possa ter te causado mágoa, desânimo, choro, contratempos, dor de cabeça. Pede ao Senhor. Pede ao Senhor. E você vai ver a preciosidade com que Deus vai tratar o seu coração. Então, primeiro conselho: não fique remoendo o passado. Segundo conselho: peça a Deus para transformar suas decepções em aprendizado para o sucesso. Todo contratempo, eu creio que é para edificar a nossa vida. Todo contratempo. Nós temos que tirar a perguntinha por quê e escrever para quê. Quando nós perguntamos por quê, nós queremos entender. Agora, se nós perguntarmos para quê, existe um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Então, aqui no segundo conselho, peça a Deus para transformar suas decepções em aprendizado para o sucesso. Saiba que todo contratempo é para glorificar a Deus e você precisa estar antenado no Senhor. Não desanima. O terceiro conselho para 2021: organize a sua agenda. Anote, planeje, não realize de qualquer maneira, relacione o que você quer colocar em prática. Neemias, ele disse ao rei: olha, eu vou, mas existe um certo prazo. Ele precisava renovar a sua licença de tempo em tempo. Neemias, ele foi organizado. E aqui está o terceiro conselho: organize a sua agenda. O quarto conselho: planeje as suas ações. Acalma o coração, senta, faz a conta, anota direitinho, planeja. O texto diz no capítulo 2, versículo 11, que ele chegou a Jerusalém, onde esteve 3 dias. Neemias observou, Neemias atentou por onde começar, por quem começar. E quero trazer mais uma vez Lucas capítulo 14, versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Quarto conselho para 2021, planeje as suas ações. Quinto conselho, o texto ainda diz no versículo 11 do capítulo 2, e uns poucos homens comigo. Selecione as pessoas que estão ao seu lado. Preste atenção aos frutos. É através dos frutos que nós identificamos o quê? A árvore. Não existe uma árvore má que dê bom fruto. Selecione as pessoas que estão ao seu lado. Talvez você tenha um grande projeto para 2021, mas se você não selecionar as pessoas, isso tudo pode fracassar.
Você pode jogar tudo fora porque não soube selecionar as pessoas. E aqui está o quinto conselho: selecione as suas amizades. Amizades familiares, amizades cristãs, amizades na faculdade, amizades naquele jogo de futebol de final de semana. Precisamos selecionar as pessoas que estão ao nosso lado. Não desprezar as pessoas que estão ao nosso lado. Não é isso. Selecionar as amizades é quando você vai trazer essas pessoas para o teu projeto. Talvez um amigo com uma conversa torpe esteja desviando você do caminho do Senhor. Talvez uma roda de amigos esteja desviando os propósitos de Deus para a tua vida. Você vai desprezar essas pessoas? Não, você só não vai fazer o que as pessoas fazem. Você só não vai conversar com o que as pessoas estão conversando. Então, selecione as pessoas que estarão ao seu lado para 2021 e já comece hoje a rever quem são de fato os seus amigos. Sexto conselho e último para 2021. Não desanime com a oposição. Faz parte do pacote, infelizmente faz parte do pacote. Bom seria que os nossos projetos pudessem ser colocados em práticas sem opositores, sem pessoas nos caluniando, sem pessoas nos difamando, sem pessoas torcendo ao contrário, sem pessoas desejando que dê errado. Como seria bom que os nossos projetos fossem praticados, realizados de vento e popa. Eu gostaria muito que os meus projetos fossem realizados de vento e popa, mas infelizmente não são assim. Terão contratempo, terão palavras de desânimo, terão mentiras, terão calúnias lançadas, e aí resta a nós olharmos para Cristo, repararmos na força do vento. Quando o Senhor Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, o texto diz que Pedro ele andou sobre as águas, mas reparando na força do vento, Pedro ele submergiu. Por que pessoas estão submergindo? Porque estão reparando na força do vento. Pode ser uma palavra contrária, pode ser um desprezo, pode ser uma calúnia, pode ser tudo aquilo que te tira Cristo do seu alvo. Porque enquanto Pedro caminhava com os olhos fitados no Senhor, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele repara na força do vento, ele submerge. Então, que 2021 e agora o finalzinho desse ano, você não venha reparar na força do vento. Vento é só vento. Uma hora passa. Uma hora isso tudo cessa e você vai caminhar e você vai atingir o alvo ao qual Deus tem planejado para você. E finalizando, Neemias capítulo 6, versículo 3, diz o texto: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Não para o que Deus tem na tua vida. Continue trabalhando. Ah, pastor, mas estou ficando com o calo na mão. Continue trabalhando. Neemias ele disse: olha, por que cessaria essa grande obra? Veja que ele não diz obra. Por que cessaria essa grande obra? Irmãos, o que Deus tem para a tua vida é uma responsabilidade muito grande. E você não pode adentrar 2021 desanimado, cabisbaixo, achando que Deus não é contigo. Neemias, ele não abriu mão do que Deus tinha para a vida dele. Não se distraia, tenha foco. E a vitória de Neemias se resume no capítulo 2, versículo 2. Então lhes respondi: o Deus do céu é quem me dará bom êxito. É Deus que te sustenta. É Deus que te fortalece. É Deus que te ampara. Talvez quando você bota a cabeça no travesseiro, ao qual ninguém está do teu lado, Deus está lá te ouvindo. Deus está lá enxugando as tuas lágrimas. Por quê? É o Deus que nos dará bom êxito. Amém? Então fique com esses 6 conselhos para 2021
a tua vitória está em Cristo Jesus, é Ele que te dará bom êxito. Amém? Vamos orar então, e quero apresentar a sua vida, né? Apresentar a sua casa, apresentar o seu lar e declarar que palavras maldizentes, palavras contrárias, setas que voam de dia, setas que voam de noite, não atingirão você e nem atingirão a tua casa. E isso para a glória do Deus Pai, para a glória do Deus Filho e para a glória do Deus Espírito Santo. Oremos. Senhor, em nome do teu Filho Jesus, Pai, eu quero te apresentar cada lar aqui representado. Seja, ó Deus, essas pessoas que estão aqui online, que cederam o tempo para ouvir a tua palavra, porque é o Senhor que está falando conosco. Seja, Senhor Deus, aquelas pessoas que vão ver essa mensagem mais tarde ou depois no canal do YouTube, enfim. Mas, ó Deus, as palavras que aqui foram ditas, que vieram do teu altar, eu tenho certeza, Senhor Deus, que está indo de encontro a cada lar aqui representado. Senhor, que possamos tomar de bom grado esses conselhos, pois tua palavra diz que um bom conselho é como maçãs em salva de prata. Senhor Deus, eu nunca vi um ladrão chegar para ninguém e roubar a nossa sabedoria, roubar os conselhos que recebemos. Senhor Deus, conhecimento não ocupa espaço. Sabedoria, Senhor Deus, não ocupa espaço. Pelo contrário, só nos ensina como andar perfeitamente à luz das tuas palavras, à luz da tua escritura sagrada. Senhor Deus, eu quero declarar nessa noite que não só a minha vida, mas a vida, Senhor Deus, desse povo que aqui está, desse povo que ainda há de ouvir essa mensagem, serão bem-sucedidos em 2021. Porque assim como Neemias declarou, o bom Deus nos dará êxito. É o Senhor, Deus, que vai fazer com que a gente adentre 2021 debaixo, Senhor Deus, da tua vontade, debaixo, Senhor Deus, dos teus projetos, dos teus planos, ó Senhor. Tua palavra diz, Provérbios 19, 21, o homem traça planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Pai, compete a nós traçar planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Pai, que 2021, apesar de tantas notícias, ó Deus, que 2020 nós estamos atravessando por conta da Covid-19. Pai, que o teu povo venha ser guardado pelo sangue de Cristo, Pai. Nessa noite, eu abençoo essas vidas. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Que Deus abençoe. Uma boa noite para você. Eu quero ler aqui 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A bênção apostólica. Ela está nas Escrituras Sagradas. E grave aí. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Olha aí que diz o texto. Abre a sua mão em forma de concha para receber. Diz assim a palavra do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e que possamos dizer amém. Deus te abençoe. Tenha uma noite abençoada em Cristo Jesus. Um 2021 de bênçãos. E tome posse desses 6 conselhos. Comece 2021 meditando nesses 6 conselhos que você ouviu nessa noite. Amém? Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Um 2021 de paz, um 2021 de saúde e, acima de tudo, um 2021 de prosperidade espiritual na tua casa. Amém? Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.